E ainda falando em eleições municipais, o Tribunal Regional Eleitoral trouxe a Porto Velho especialistas para falar sobre o processo eleitoral para quem vai trabalhar nas eleições de outubro. A repórter Andréa Fortini conversou com um desses especialistas e traz as informações. Olá a todos que acompanham o Bom Dia Amazônia. O TRE realizou aqui em Porto Velho uma rodada de palestras para esclarecer a população sobre dúvidas em relação ao processo eleitoral que está se aproximando. E uma dessas palestras foi o Dr. Fernando Neisser, que é especialista na área de crime eleitoral. Então ele vai explicar para a gente sobre o tom da palestra, o que o senhor passou em relação a esse tema na palestra. Olha, a nossa conversa hoje com os juízes eleitorais, com os promotores e servidores da Justiça Eleitoral, foi sobre a propaganda negativa, a propaganda eleitoral falsa, ofensiva, que recebe um controle da Justiça Eleitoral que eu julgo muitas vezes exagerado. A Justiça Eleitoral e a nossa legislação eleitoral, antigas, da década de 60, o nosso Código Eleitoral, pressupõe que todo eleitor é ignorante e que ele precisa ser protegido dos seus próprios erros, como se o juiz eleitoral, por mais bem intencionado que seja, conseguisse substituir o eleitor na sua decisão. Eu entendo, e analisando pesquisas feitas na área, que a influência da propaganda eleitoral é, na verdade, muito menor do que a gente pressupõe que seja. Poucas são as pessoas que realmente formam o seu voto pelo que ouvem na propaganda eleitoral. Em razão disso, o que eu tentei demonstrar hoje foi que é necessário tirar esse papel paternalista da Justiça Eleitoral, que mantém o nosso eleitorado numa eterna adolescência, sempre sendo tutelado e sempre sem aprender. É melhor deixar o eleitorado discutir, debater e descobrir sozinho quais são os caminhos do que ficar sempre tutelando. E qual seria a diferença principal entre propaganda negativa e a propaganda falsa? A propaganda negativa, ela é toda aquela propaganda que foca no adversário. Então, uma propaganda que compara governos, uma propaganda que explora denúncias contra adversários, ela é uma propaganda negativa. Muitas pessoas dizem, eu não gosto de propaganda negativa. Mas a propaganda ela não precisa ser agradável, a propaganda precisa ser útil ao eleitorado. E a propaganda negativa é a que mais traz informação. Se um candidato sabe que ele só pode falar bem de si e que o seu adversário só vai falar bem de si, o eleitor vai ter que decidir com metade da informação, sem saber os defeitos de ninguém. Isso é uma péssima situação. O melhor cenário possível é aquele em que a informação flui sem barreiras. O eleitor fica sabendo as denúncias que existem contra todos os candidatos e pode tomar a melhor decisão. Por vezes, na propaganda, seja ela positiva ou negativa, existem fatos falsos que são veiculados. Esses fatos, às vezes, atrapalham o conhecimento do eleitor. Mas, ainda assim, o que eu tentei apontar na minha dissertação de mestrado, que virou um livro, Crime e Mentira na Política, é que, mesmo nessas situações, não cabe à Justiça Eleitoral tomar a atitude de controlar o que o eleitor pode ou não pode ouvir. Os adversários têm o tempo da propaganda deles, podem esclarecer essas questões e não me parece que a Justiça consiga fazer o crivo, consiga fazer a separação do que é verdadeiro e do que é falso. E se ela entrega uma meia resposta, ela acaba entregando resposta nenhuma.